calmos, mais tranquilos, no sentido de que possamos alcançar o plano espiritual, estes amigos, principalmente na data de hoje, quando nos propomos a aprender para servir melhor, procuremos encontrar aqueles companheiros que tiveram o ideal de criar esta instituição, que primeira vez se reuniram para fundar o Centro Espírita Nosso Lar Casa Santa Luís. Vamos então nos ligar a estes companheiros de trabalho que continuam conosco apesar de não estarem fisicamente visíveis, pedindo a eles que mais uma vez ajudem-nos, favoreçam o nosso entendimento para que possamos absorver ao máximo o estudo da manhã de hoje. E pedir a eles também que nos acompanhem, que carreguem as nossas preces, os nossos pensamentos, as nossas vibrações para o nosso Mestre Jesus, que é o motivo e o móvel de estarmos todos aqui juntos. Foi Ele que nos ensinou a caridade e que fora da caridade não há salvação. E a este mestre amigo, companheiro, médico, professor, vamos pedir que leve os nossos pensamentos ao Mestre, ao Pai, o Senhor da vida, aquele que nos proporciona cada uma das oportunidades de aprendizado que vivemos no corpo, aquele que nos proporciona a oportunidade de progredir e de evoluir. Na manhã de hoje, vamos buscar o entendimento máximo, a absorção maior sobre o assunto que é tão importante para as tarefas da nossa instituição e para o nosso próprio crescimento e na tarefa, inclusive, de servir àqueles irmãozinhos que, como nós, têm interesse de aprender. Agradecemos ao Pai, então, a oportunidade de estarmos juntos, ao Mestre a seara que nos ofereceu e aos irmãos do plano espiritual a possibilidade de nos inspirar e estarmos todos aqui na manhã de hoje. Graças a Deus. Primeira pergunta. Através da história, a mediunidade manifestou-se com características concordes ao momento evolutivo da humanidade. Assim, tivemos os oráculos na Grécia Antiga, o profetismo em Israel, os fenômenos no século XIX, até a mediunidade embasada em Kardec, que no Brasil desenvolveu particularidades específicas. No momento presente, notamos a diminuição da quantidade de médiuns, bem como da qualidade mediúnica. Estaria a mediunidade entrando em uma nova fase? A mediunidade humana estaria cedendo terreno à transcomunicação instrumental? Qual o futuro da humanidade? Meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus, o excelente médium de Deus, nos abençoe e nos dê a sua paz. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, fazendo uma análise da situação que o espiritismo deveria enfrentar, estabeleceu em O Livro dos Médiuns a necessidade do exercício da faculdade mediúnica de maneira consciente. Equivale dizer de maneira lúcida, responsável. Até Allan Kardec, a mediunidade estava envolta em vários mitos, desde a condição divinatória até as excrescências psicopatológicas da Idade Média, quando os médiuns eram colocados diante das cortes para servirem de instrumento ao ridículo, e a posteriori nas universidades para análise das psicopatologias que atormentavam a criatura humana e cuja gênese era desconhecida. Depois de Allan Kardec, o emérito professor Charles Richer, fazendo uma panorâmica dos fenômenos metapsiquistas da humanidade, estabeleceu que a sociedade passou
por 4 períodos distintos. O primeiro deles foi aquele que abrange todas as comunicações mediúnicas, na área da mitologia, na área da historiografia, nos processos sociológicos, até aproximadamente o século XVIII, quando Anthony Franz Mesmer pôde identificar uma inter-relação fluídica entre a criatura e os metais, entre as criaturas e os astros. Portanto, aproximadamente por volta de 1775, o médico vienense dá início ao estudo da paranormalidade humana, sob outra designação, na caracterização do que mais tarde será denominado mesmerismo. Esse segundo período, conforme o professor Charles Richer, o mesmérico, vai até o ano de 1848, com a fenomenologia que eclode a 31 de março, em especial, na cidadezinha ou na aldeia de Hydesville, no condado de Rochester, em Nova York, quando as irmãs Fox se transformam em uma espécie de telégrafo para as comunicações lúcidas com o mundo espiritual. Richer estabelece, a partir daí, o chamado período espirítico, em que as comunicações serão agora abarcadas pela doutrina espírita, que lhes dá uma coerência filosófica e abre espaço para uma estrutura de investigação científica. E apresenta um quarto período, ao qual ele denomina de científico, e ele estabelece aproximadamente a data de 1875, embora, para sermos coerentes, a realidade é que os fenômenos de natureza psíquica, como foram denominados no início, tem a sua data básica a partir de 1860, com as investigações que se realizaram na Europa. Mas Richer prefere prorrogar um pouco mais, graças ao advento da metapsíquica, doutrina criada por ele e apoiada por William Crookes e César Lombroso. Afirma o Dr. Hernani Guimarães Andrade, em um belo artigo, que Richer acalentava uma proposta muito personalista de estabelecer um quinto período, que seria o período tipicamente das investigações por ele realizadas na Vila Carme, Argel, as experiências com Beniboa e com outros médiuns. Allan Kardec, no entanto, considera a realidade da mediunidade a partir da última terça-feira de maio de 1855, quando, atendendo à solicitação de amigos por mais de uma vez, vai à residência da senhora Plena Maison e ali observa o fenômeno, primeiro, da senhora Roger no estado de sonambulismo, em uma demonstração cataléptica, em que ela é colocada sobre o espaldar de 2 cadeiras com seu corpo rígido, e ele observa por primeira vez as manifestações através das mesas falantes ou girantes. Para nós espíritas, esse é o marco definidor da nova era dos fenômenos paranormais. É, no entanto, a partir de 1861, quando vai publicado o Livro dos Médiuns, que a mediunidade adquire cidadania científica e ética de comportamento moral. O Livro dos Médiuns é o maior tratado de paranormologia que jamais a humanidade tomou conhecimento. Com o advento das doutrinas psíquicas, parapsicológicas, psicotrônicas, psicobiofísicas e da transcomunicação instrumental, vemos um grande esforço dos estudiosos que não lograram adir nada
àquilo que Allan Kardec estabeleceu. O próprio Richer, quando vai realizar o estudo dos fenômenos na metapsíquica, divide esses fenômenos em duas ordens: fenômenos subjetivos e fenômenos objetivos. Ele está repetindo Allan Kardec: fenômenos intelectuais e fenômenos de efeitos físicos. Mais tarde, a parapsicologia, desejando inovar, utiliza-se de algumas expressões gregas e gera os fenômenos psigama e psicapa, os fenômenos inteligentes e os fenômenos físicos. E novamente repete Allan Kardec. Quando adiciona os fenômenos psiteta, ou aqueles que fazem pressupor a interferência de seres desencarnados na mecânica parapsicológica, também está repetindo Allan Kardec, que fez uma distinção na série de fenômenos entre aqueles que procedem do próprio médium e aqueles que têm origem extrafísica, que procedem de seres de outra dimensão. Daí, a mediunidade sempre esteve presente em a sociedade, porque ela não é propriedade da doutrina espírita, é uma certa tendência do organismo para captar ondas especiais que são decodificadas pelo sistema endócrino do médium através do sistema nervoso central. A mediunidade, segundo Allan Kardec, é uma certa predisposição orgânica, é a faculdade que dispõe o organismo de revestir de células a faculdade que é do espírito, a fim de permitir à criatura humana entrar em contato com o mundo extrafísico. É natural que no momento em que ela irrompe para chamar a atenção, os fenômenos se tornem ostensivos. E por isso mesmo o século XIX foi muito rico de médiuns de efeitos físicos, de efeitos intelectuais, de ectoplasmia. Mas à medida em que a mediunidade deixou de ser simplesmente um fenômeno para chamar a atenção, como veremos daqui a pouco, ela passou a ter uma ética de comportamento. E as comunicações mais explosivas cederam lugar às comunicações mais técnicas, mais racionais, com objetivos definidos de preparar o advento da era nova. Não obstante, periodicamente aparecem fenômenos ostensivos para chamar a atenção, qual ocorreu com a mediunidade exuberante de José Arrigó de Mirabelli, no Brasil, para citarmos aqueles que se tornaram mais conhecidos, ou do admirável médium Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, que produzia materializações luminosas. Or concur a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, pela sua qualidade de natureza superior, tornando-o como portador do mediunato, o verdadeiro instrumento do mundo espiritual superior. Não é de estranhar que haja diminuído a eclosão dos fenômenos que chamam a atenção, porquanto o fenômeno é sempre secundário. O importante é a doutrina. O espírito Viana de Carvalho escreveu por nossas mãos oportunamente há 30 anos que a mediunidade é uma moldura. A mensagem da doutrina é o quadro, é a tela. A mediunidade é a orla do caminho. A doutrina é a estrada por onde devemos peregrinar. A mediunidade foi a porta da informação. O espiritismo é a via de acesso ao reino dos céus. Apresentado o mapa do tesouro, a nós nos cabe seguir a rota para podermos encontrar o tesouro. Daí, a mediunidade, conforme a pergunta, vem entrando em uma fase de menos estridor, de menos perturbação,
caracterizavam os fenômenos mediúnicos vários transtornos psicológicos. Manifestações esteropatas, esquizoides, nevropatas, que levou os estudiosos da neurofisiologia a confundirem a mediunidade com psicopatologias. E até há algum tempo, a mediunidade ainda era tida como sendo um fator de desordem comportamental e de desequilíbrio mental. E alguns médiuns ainda hoje, porque ignoram a proposta da doutrina espírita e a metodologia da educação mediúnica exarada no 3º capítulo do Livro dos Médiuns, preferindo tornar-se pessoas fenômenos. E Kardec, com propriedade, asseverou que a mediunidade nunca subiria ao palco das feiras para entretenimento das massas, dando-lhe, portanto, dignidade. Mas ainda persistem algumas pessoas que, ante a influência dos espíritos, preferem chamar a atenção por mecanismos patológicos, por transtornos psicológicos, por necessidade de valorização, por exaltação do ego. E não é de estranhar que em muitas instituições nas quais a doutrina espírita não é considerada, as comunicações mediúnicas são ruidosas, são feitas através de golpes, de gritos, de estertores, que são nada mais, nada menos do que desequilíbrios nervosos, nada tendo a ver com o fenômeno mediúnico. A mediunidade humana não está cedendo terreno à transcomunicação instrumental, digamo-lo de uma vez por todas. Quando hoje os aficionados respeitáveis da transcomunicação instrumental dizem que estamos em uma outra era, é de lamentar que eles ignorem a história do Espiritismo, porque o primeiro transcomunicador instrumental foi Allan Kardec. Ele se utilizou de mesas que se agitavam, de ardósias que, coladas, apresentavam a pneumatografia, a escrita direta dentro delas, da cestinha de bico que dava as comunicações. Estando hoje na era eletrônica, os instrumentos mais sofisticados chamam-nos a atenção para o fenômeno que agora se utiliza dos recursos que a tecnologia nos brinda para poder facilitar a comunicação de maneira inteligível. Quando o próprio Kardec examinou as primeiras comunicações, ocorreu-lhe que elas deveriam ser manifestações elétricas, porque se estava ainda muito longe do conhecimento da eletricidade. A eletricidade mal se desenhava na área da física, o que poderia ser um fenômeno de natureza magnética. E foi por observar, por estudar, por perquirir, que ele se deu conta que se tratava de uma aptidão nervosa do organismo humano. O futuro da mediunidade é demitizar os tabus e tornar os médiuns pessoas perfeitamente normais. Charles Richer, a quem nos referimos, denominou-a como sexto sentido. E os modernos parapsicólogos, hoje ultrapassados, asseveram que no futuro todos seremos indivíduos portadores da peculiaridade que já o somos. Também não disseram nada de novo, porque Kardec asseverou que somos todos mais ou menos médiuns. Todos possuímos essa aptidão, como possuímos aptidão para cantar. A dificuldade é cantar bem, mas nós temos a aptidão. Também temos a aptidão mediúnica. O problema é exercer a mediunidade com elevação. O futuro da mediunidade é, portanto, preparar a renovação social. Quando nos tornaremos médiuns da vida, sintonizando com o mundo espiritual em regime de perfeita naturalidade, para ensejar que a morte continue desmoralizada e a vida permaneça em triunfo. Quais as atividades primordiais do Centro Espírita para este momento? Qual o papel do Centro Espírita no século XXI?
Allan Kardec, na sua visão racional e profunda, estabeleceu que a humanidade, à luz do Espiritismo e dos seus fenômenos, atravessaria 6 períodos distintos. O primeiro deles foi o das comunicações ruidosas, o período das mesas falantes e girantes, que ele denominou período de curiosidade. E podemos imaginar o gênero de perguntas que era dirigido aos espíritos, principalmente pelas mocinhas casadoras da época, que já havia, e pelas pessoas desempregadas do ABC, que já havia, e que ainda hoje fazem as mesmas perguntas, sendo que naquela época era um fenômeno de curiosidade, le table tournante, era nada mais, nada menos do que um divertimento. Mas logo depois de observado o fenômeno e publicado o Livro dos Espíritos, entramos na segunda fase, a chamada fase filosófica. Com o advento do Livro dos Espíritos, começamos a pensar em termos de imortalidade da alma. Já não são importantes as questiúnculas que trazemos à baila para necessidades transitórias e muitas vezes pouco necessárias para a nossa plenitude. O período filosófico desata a era da reflexão. É o momento quando as respostas são direcionadas ao amadurecimento intelecto-moral da criatura humana. E logo depois, a reação do totalitarismo clerical, a 9 de outubro de 1861, na esplanada de Barcelona. E Allan Kardec caracteriza esse novo período com o nome de período de luta, e que a ignorância rotulada de academicismo deveria enfrentar as ideias revolucionárias que pretendiam demolir as bastilhas da ignorância. O período de luta ainda prossegue, porque esses períodos, embora demarcados, confundem-se através da época. Ainda vemos pessoas buscando a doutrina espírita por questões meramente e simplesmente de curiosidade, outros pelas necessidades filosóficas, outros sofrendo os impedimentos sociais, psicossociais, sociomorais, de natureza familiar, os impedimentos domésticos, e lutando tenazmente para afirmar a sua convicção diante dos seus vícios, dos nossos vícios, que predominam em a nossa natureza animal. Passado o período de luta, veio o quarto período, com o aparecimento do Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, que Kardec denomina, com todas as letras, período religioso, em que Jesus volta à humanidade. É o advento do Consolador, é o retorno do Cristo através do Paracleto, o advogado, para interceder junto às forças sublimes em favor de nós outros nas trevas da ignorância. O quinto período, ele denomina como sendo intermediário e estabelece com uma clarividência em comum que na época receberia a designação própria. Nós poderíamos atrever-nos a pensar que seria o período da investigação científica. E o sexto período, que é o que logo mais estará desenhado e já começou nos seus alicerces, o período da renovação social. Então, as atividades primaciais de uma casa espírita, neste momento, é de preparar as gerações do futuro, através do esclarecimento doutrinário, através da divulgação da doutrina espírita, por todos os meios e métodos dignos, para que alcance a massa sofrida e as inteligências obnubiladas. A tarefa do Centro Espírita no século XXI, exatamente de implantar na Terra o sexto período previsto por Allan Kardec, o da renovação social.
Esta renovação social, inevitavelmente, começará pela nossa transformação moral. No momento quando alterarmos a nossa linha de conduta, abandonarmos os ídolos e os mitos terrestres, todos eles de pés de barro, para servirmos e seguirmos a Jesus, nosso modelo e guia, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, então estaremos produzindo a renovação social. Quando os espíritas, os adeptos, os simpatizantes, os militantes, nos esquecermos das nossas diferenças e nos unirmos em torno dos postulados básicos para trabalharmos pela causa em detrimento das casas e das paixões. A proposta da doutrina espírita através do Centro Espírita para o Futuro é que esse será transformado em escola de almas, preparando os homens e as mulheres para o encontro com a consciência e a vinculação com a consciência cósmica. Divaldo, para que nós possamos encadear os assuntos, mediante o que você está nos explicando, nós vamos tomar a liberdade de alterar um pouquinho a ordem das perguntas que estão aqui. Então, a partir desse momento, nós iríamos para a pergunta de número 23, que está na última página. Podemos afirmar conhecer tudo sobre mediunidade nos dias atuais? Eu diria que podemos afirmar ignorar tudo sobre a mediunidade, porque cada médium é um ser específico. Poderemos informar que conhecemos tudo sobre arte, sobre cultura, sobre aptidões emocionais. Se somos seres essencialmente emocionais e profundamente instintivos, os nossos instintos básicos, alimentação, repouso e reprodução, ainda remanescem em nossa realidade humana, fazendo que sejamos diferentes no conteúdo, embora aparentemente semelhantes na anatomia ou na futura clonagem. Somos espíritos com uma historiografia muito pessoal. Cada um de nós conduz uma carga de experiências que lhe tipifica a marcha. O fenômeno mediúnico em cada um de nós terá suas próprias características. E conhecer todas essas características não passa de uma grande presunção. Cada vez me dou conta do acerto da resposta de Emmanuel. Quando Chico Xavier o houver inquirido como ocorre o fenômeno mediúnico através de mim, e o benfeitor lhe respondeu com uma imagem muito bela e rica: que preocupação deve ter a flor de laranja com a laranjeira? Ela deve deixar-se transformar em fruto. Nós deveremos conscientizar-nos dos valores éticos, morais, para o exercício da mediunidade. Estudar o livro dos médiuns para nos libertarmos das obsessões, evitando-as ou delas saindo. Para aprendermos a identificação daqueles que por nós se comunicam. Para podermos perceber os fenômenos de origem anímica e aqueles de causalidade mediúnica, para podermos estudar o nosso organismo, o nosso comportamento, sem a pretensão de fazer autobiografia. Uma das coisas que mais me perturbava na juventude, quando a mediunidade rompeu e quase catastrófica, era saber quando era eu ou quando estava sob alguma ação. Tive uma grande dificuldade e vários anos estive estudando o que seria a minha personalidade e o que eu seria como individualidade. Isto porque, na condição de uma antena transceptora que somos todos os médiuns, quando eu chegava a um lugar onde havia muito júbilo, eu captava alegria e ficava mais feliz do que a noiva.
E quando eu ia a um velório e entrava em sintonia com a melancolia e a dor, eu ficava mais triste do que a viúva. E então eu me perguntava, afinal, como sou eu? Como são as minhas reações? E comecei a estudar o meu sistema nervoso, a minha emotividade, as minhas preferências, aquilo que dizia respeito ao eu que sou, indivíduo, espírito imortal, e as circunstâncias que propiciavam o intercâmbio com a mediunidade. Porque a mediunidade é uma antena oscilante, de acordo com o emocional do médium. Dize-me o que pensas e eu te localizarei com quem te encontras psiquicamente. Daí, não conhecemos tudo sobre mediunidade. Allan Kardec desvelou-nos uma parte do véu. Benfeitores espirituais, desde Dale Owen, o médium inglês, que escreveu o admirável livro A Vida Além do Véu, ou a senhora de Perrance, no seu livro do País das Sombras e outros, e Francisco Cândido Xavier com André Luiz, desvelaram-nos outra tanta parte desse mundo transcendente e da fenomenologia, da fisiopsicologia dos médiuns. Mas mesmo no mundo espiritual, a mediunidade ainda tem os seus grandes enigmas, sendo um campo imenso para ajoelhar. Nós poderíamos já entrar no assunto de mediunidade difícil, portanto. Então seria a questão número 5, Paulo. Existem fronteiras delimitadoras entre o fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico, exemplificando ideoplastia, da aparição tangível ou materialização, ação sobre a matéria da mediunidade de efeitos físicos? Se nós trouxermos a este auditório um exímio pianista e lhe dermos um instrumento desafinado, será um desastre. Se nós trouxermos uma pessoa inábil para o piano e lhe dermos um instrumento afinado de excelente qualidade, mesmo que ele agrida o piano com golpes, a melodia será harmônica. Na mediunidade, o animismo ou a comunicação que resulta do fenômeno do ser encarnado da alma, ânima, é inevitável. Penso que não há fenômeno mediúnico absoluto quando é através de uma criatura ou através do mecanismo instrumental, porque haverá sempre a presença do ser que fornece a energia. Nas grandes experiências de ectoplasmia, algumas delas hoje chamadas de superincorporação, observaram os estudiosos que alguns seres materializados guardavam alguns traços da fisionomia dos médiuns, o que poderia parecer mistificações, embora o médium estivesse em transe sonambúlico, perfeitamente visível dos estudiosos. É que os fenômenos mediúnicos dão-se através do perispírito do médium. O espírito jamais entra no médium como um líquido dentro de um vasilhame. No momento do transe, o perispírito se expande. Nós vemos que o perispírito tem a propriedade da expansibilidade. E a entidade comunicante acopla-se-lhe, perispírito a perispírito, irradiando a sua fonte de energia, que é decodificada pela glândula pineal, pelos neurônios cerebrais, produzindo fenômeno, ou atuando na intimidade da célula, que libera o ectoplasma, como o próprio nome diz, a camada exterior externa, que envolve a célula pelos orifícios naturais, para produzir o fenômeno objetivo, o fenômeno de materialização, que é uma palavra hoje considerada superada. Naturalmente, o animismo está presente no mediunismo. Quando nós começamos a educação da mediunidade, digamos que somos mais 80% anímicos
e 20% mediúnicos. À medida que nós vamos educando-a, iremos diminuindo a dosagem do fenômeno anímico até reduzi-lo a expressões bem diminutas, mas sempre com um pouco do nosso conteúdo. Por essa razão, Allan Kardec elucida que os médiuns mais esclarecidos são inevitavelmente mais dúcteis, porque eles conhecem a técnica de anular a própria personalidade e de serem mais maleáveis às comunicações espirituais. Por algum tempo, vicejou a ideia equivocada de que quanto mais ignorante o médium, mais autêntico o fenômeno. Quem acreditar nisso, pegue uma pessoa analfabeta e, utilizando-se-lhe da mão, tente assinar um cheque e mande pagar no banco, para ver a dificuldade. Pegue uma pessoa tosca e, segurando-lhe a mão, tente fazer algum trabalho que seja de qualidade. Ou dê um recado a uma pessoa analfabeta para que transmita a outrem, e verá que o seu recado será totalmente deformado. Se nós elegermos aqui 5 pessoas e dissermos a mesma frase, uma frase de 20 palavras, para ser apresentada a outrem, nós veremos como esta frase sofrerá variação. Uma pessoa distraída terá a oportunidade de dizer: eu sei que ele falou qualquer coisa, agora o que foi exatamente eu não sei. Uma pessoa que tenha um pouco de atenção dirá: eu acho que ele disse isso e disse aquilo, mas não me lembro dos detalhes. Uma pessoa que tenha um bom nível de cultura dirá: ele falou tal coisa, e interpretará o que eu disse conforme ele pensa, e não consoante eu senti. Um quarto que tem hábito de dar recado dirá: ele falou isto e aquilo, não posso ser muito fiel. Mas um que tenha boa memória dirá: ele falou exatamente isto. Vou fechar os olhos e repete a frase. Então nós estamos diante do fenômeno mediúnico e do fenômeno anímico. O espírito acerca-se da mensagem, mas cada um traduz conforme a sua própria capacidade. Como distinguir dos fenômenos de ectoplasmia? Aqueles que são ideoplásticos, gerados pela mente, daqueles que são de natureza tipicamente mediúnicos. Os estudiosos, como o Dr. Crawford, da Universidade de Belfast, na Escócia, estudou demoradamente essa fenomenologia e estabeleceu que, para os objetos poderem flutuar no ar, o médium, o sensitivo, eliminava a energia que ele pôde estudar como ectoplasma, e que essa energia desprendia-se dos orifícios naturais, às vezes do tórax, da boca, das orelhas, do nariz, às vezes do sexo, como a senhora Bisson, ou Bisson, como se queira, ela era francesa, e apoiava essa energia no solo, fazendo uma alavanca, e essa alavanca de apoio segurava o objeto e fazia-o flutuar. Ele realizou várias fotografias e passaram à posteridade como alavancas de Crawford. Eram fenômenos hoje estudados pela parapsicologia como de psicocinesia, fenômenos psi-gama, ou melhor, psi-capa, porque kappa é a primeira letra de kinesis. Então eram fenômenos produzidos pelo próprio médium. Ele eliminava, ele pensava. Recentemente nos Estados Unidos apareceu um senhor de origem grega chamado Sirius. Ele se postava e ainda se coloca diante de uma câmera fotográfica ou de televisão, e alguém lhe sugere que ele pense, por exemplo, na Torre de Pisa. Ele se concentra, dá um grito e a máquina fotografa-lhe o pensamento. Várias experiências foram realizadas com Ted Sirius e documentadas como verdadeiras, desde as experiências da Universidade Duke até aquelas mais avançadas mais tarde na psicotrônica. É um fenômeno ideoplástico. Ele pensa e condensa.
Outros sensitivos podem flutuar no ar, como Mirabelle, como Daniel Douglas Home, como São Cupertino, Santa Teresa d'Ávila, e é um fenômeno anímico. Eles não são erguidos sob a ação de espíritos, mas eles mudam a estrutura corporal e flutuam no ar. Esses fenômenos anímicos, na área dos chamados efeitos físicos, são muito comuns. Como saber quando eles são mediúnicos? Quando tem a interferência das entidades desencarnadas. Muitos fenômenos de transporte podem ser anímicos e podem ser mediúnicos. Já participamos de várias experiências de ectoplasmia em que as entidades perguntaram-nos o que gostaríamos de receber. E oportunamente, faz muitos anos, quando o espírito Sheila se materializou em uma reunião muito especial, ela me perguntou o que você gostaria que eu lhe trouxesse de presente. E eu ouvia muito falar em Edelweiss. Tenho uma amiga suíça e ela me falava da beleza dos Edelweiss, exatamente aqueles do Monte Blanco, das cordilheiras suíças. E eu, fascinado, me lembrei dos Alpes. E recordando que Sheila era alemã, na sua última existência terrena, eu perguntei, você conheceu o Edelweiss? Ela disse sim, e caíram sobre mim vários Edelweiss, que até hoje eu os tenho guardado. Naquela época também, eu me permitia o luxo de colecionar. Naquele tempo eu colecionava violetas dos Alpes, que nós chamamos assim na Bahia e outros chamam violetas africanas, aquelas pequenas violetas. Hoje eu estou preferindo colecionar virtudes, porque não as tenho. Mas como cada um tem seu período de alucinação e seus 10 minutos de fama, eu tive 10 minutos de fama e colecionava. Então Sheila me deu os Edelweiss que eu pedi e me deu um monte de violetinhas, que eu tirei um lenço e coloquei-as sobre ele. E como também ela fez cair uma substância perfumada, as violetas desbotaram do lenço. Estamos diante de um fenômeno mediúnico, mas há muitos fenômenos provocados pelo próprio médium do seu psiquismo. A senhora de Perrance conseguia trazer de outros lugares plantas que permaneceram e que foram durante muito tempo vitalizadas. Eu conheci na cidade de Florença um médium extraordinário que era portador de uma enfermidade nas pernas e não se movimentava. E ele fazia os célebres transportes, trazendo objetos inclusive do Egito. A sua residência tem hoje um pequeno museu de objetos transportados pela ação do seu psiquismo. Sabemos nós, os espíritas, no entanto, que não cai uma só folha da árvore que não seja pela vontade do Pai, e que até os cabelos de nossas cabeças estão contados. É certo que nesse desejo pessoal, seres espirituais contribuam, mas denominamos a esses que são realizados pela ideia ideoplásticos como de natureza anímica. Onde a fronteira? É muito difícil. Onde a fronteira do fenômeno esquizofrênico e do fenômeno obsessivo? Se eles se interdependem, há em tudo um claro escuro, não necessariamente fronteiriço, definidor, que estabeleça uma linha de separação. Pergunta de número 6. Qual a diferença entre intuição e inspiração nos campos anímico e mediúnico? Eu tive a preocupação de consultar o Aurélio e também de consultar a Enciclopédia Britânica, traduzida ao português, para ver a diferença entre intuição e inspiração. E os gramáticos chegam quase a dizer que se trata da mesma coisa. A intuição é a penetração fora da nossa realidade objetiva. Essa intuição pode ser o registro do próprio espírito adentrando-se no conhecimento,
e pode ser também uma inspiração do seu espírito guia ou do seu espírito perturbador. A inspiração pode ser também individual, pessoal, de natureza interna. O indivíduo contempla algo, inspira-se, emociona-se, eleva-se no seu nível de consciência e atinge uma faixa diferente daquela na qual ele transita. Mas Allan Kardec refere-se no livro dos Médiuns a respeito da inspiração propiciada pelos espíritos que nos dão assistência. Na história da paranormalidade humana, recordemos-nos, por exemplo, de Voltaire, um dos célebres pais da enciclopédia e filósofo da Revolução Francesa. Escreveu Voltaire que ele escreveu um canto do Henriade, uma das suas obras poéticas, enquanto dormia, enquanto sonhava. Portanto, nós aí podemos ver os dois instrumentos. Naquele estado de parcial libertação do espírito pelo do corpo através do sono, ele entrava em contato com o mundo de belezas e, inspirado pelas belezas detectadas, ele escreveu parte do poema, ou inspirado pelo seu guia, ele o fez intuído, recebendo a inspiração de uma entidade superior. A literatura fala de um grande escritor imortal da Academia Francesa de Letras, Daudet. Ele se tornou célebre pelo livro Cartas a Julie. Mas ele também escreveu uma obra intitulada Cartas do Meu Moinho. E ele diz que escreveu essa obra enquanto dormia e enquanto sonhava. É célebre na chamada patrística, a doutrina dos pais da igreja, a história de São João Crisóstomos, que fez a primeira interpretação teológica das epístolas paulinas. Ele dizia ser inspirado pelo apóstolo Paulo, e narra a tradição que oportunamente dos monges passando pela sua cela pôde perceber pela fresta da porta entreaberta o próprio apóstolo das gentes dobrado sobre ele como se ele falasse ao ouvido. Era uma intuição, era uma inspiração. Genericamente, poderíamos dizer que o indivíduo está intuído por uma percepção de natureza extrafísica, pela captação de alguma ocorrência, que na parapsicologia é uma pré-cognição, conhecimento antes. Ou ele está inspirado pela beleza interior, ou por uma entidade de natureza desencarnada. No fenômeno mediúnico, não há uma diferença cabal. Eu posso aqui estar inspirado e posso estar intuído. Eu prefiro dizer que estou as duas coisas. Porque antes de vir para cá, quando eu recebi o convite para este encontro e me mandaram as perguntas, eu disse: ou o Senhor vem me inspirar, ou desastre à vista. Pergunta de número 8. Geralmente, nos trabalhos práticos mediúnicos, o médium adota uma atitude passiva, como se só pudesse entrar em estado de transe se um espírito vier acioná-lo. O desenvolvimento do poder anímico, tornando o médium agente no trabalho e não paciente, melhoraria a qualidade da comunicação? Dúvida. Quando nós adquirimos a técnica da concentração e liberamos os nossos conteúdos conscientes, tornando a nossa mente, como diz a tradição, um espelho no qual reflitamos a imagem do mundo espiritual, a comunicação torna-se muito mais fácil. Quando nos deixamos levar, às vezes, sem nenhuma preparação, pela influência dos espíritos para entrarmos em transe, o problema
além de mais difícil, é mais desgastante. Por essa, como por outras razões, a educação da mediunidade é relevante. Costuma-se dizer desenvolvimento mediúnico. A palavra não é muito adequada, porque ninguém desenvolve no sentido da elasticidade, de ampliar, mas educar o potencial, dar-lhe mais qualidade, melhorar-lhe o conteúdo. Isto sim, a educação do médium é fundamental para o bom resultado do fenômeno mediúnico. Quantas vezes vamos ao trabalho mediúnico com a mente atormentada, e quando alguém nos diz, vamos orar, começamos a repetir palavras memorizadas com muita pressa para acabar logo. Porque a função da prece para muita gente não é entrar em contato com Deus, é pagar o imposto de renda verbal a Deus e ficar livre. Porque se faz a prece correndo e que assim seja. Aí todo mundo apoia, que assim seja. Já acabou, dessa eu estou livre. Quando deveria ser um estado. O verbo orar vem do verbete latino os, ores, boca. Orar é abrir a boca da alma, para esvaziar-se do ego e planificar-se de Deus. Então, as palavras são apenas uma proposta para nos dizer como deveríamos orar. E Allan Kardec, no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, dá-nos algumas sugestões que são modelos, mas não para serem memorizadas, como temos ouvido, porque elas perdem o conteúdo emocional. Eu fui católico por muitos anos, na minha infância, na minha adolescência, até os 14, 15 anos, quando adquiri consciência espírita. E eu me lembro que naquele tempo nós orávamos em latim. E como eu fui sacristão e ajudava a celebrar a missa, eu aprendi toda a missa em latim. E toda a vida eu disse aquilo, mas não sabia absolutamente o que era. O padre chegava ao altar e dizia introibal ad altare Dei. E eu dizia ad Dei coletificat juventutem mea. Mas eu não sabia absolutamente o que era. Dizia até brincando, até me balançando. Agora está na moda rezar dançando, mas eu fui o pioneiro. Eu já balançava um pouco e dizia naquela época. Mais tarde, quando me tornei espírita, é que alguém me fez a caridade de traduzir introibal ad altare Dei. Entrarei na casa de Deus. Veja se eu ia saber. Mas como minha mãe era analfabeta e ela não conseguia pronunciar aqueles nomes horrorosos, porque mais tarde tinha palavras muito difíceis. Regina Angelorum. Vejam que atrapalhada. Minha mãe dizia uma coisa terrível que não tinha nada a ver. Então, anos depois, eu estava em Uberaba e acompanhava o Chico na sua peregrinação. E chegamos a uma casa e o Chico me contou um dos fatos mais notáveis de dizer uma coisa e o resultado ser outra. Quando ele terminou de atender uma certa senhora, ele disse: Divaldo, esta senhora já me comoveu, porque você imagine que ela não é mais das nossas assistidas. Eu passo aqui somente para ler o Pão Nosso. Normalmente ele lia uma pequena página de uma daquelas 4 obras de Emmanuel, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, etc. E fazia uma ligeira interpretação. Sabe por quê, meu filho? Porque ela me disse assim: olha, Chico, não precisa mais me dar coisa nenhuma, Chico. Porque você sabe, eu estava um dia com uma dificuldade terrível. E então me chegou aqui uma fotografia do senhor Alípio Barçante. E me disseram que era um espírito muito elevado. E que quando eu tivesse um problema, que eu colocasse a mão nele e pedisse, que ele atendia. Então, a partir daí, eu pego a fotografia dele, boto a mão e digo: seu Alípio, estou necessitando disso, daquilo. E ele me dá. Veja que coisa. Então, o senhor pode vir aqui para rezar, mas tem gente mais precisada do que eu. Chico ficou muito preocupado. Quem será este espírito Alípio Barçante? Então ele disse: eu poderia ver a fotografia dele? Eu disse: sim, senhor. Foi lá dentro e trouxe um envelope.
No envelope estava o selo de Allan Kardec do centenário do Livro dos Espíritos, 1957. Aí Chico disse assim, é esse? Eu disse, é, meu filho. O nome dele é Alípio Barçante. Aí Chico ficou calado. E Emmanuel disse, é Eurípedes Barçanulfo, por quem ela chama. Ela chamava Alípio Barçante, punha a mão em Allan Kardec e Deus atendia. Então, orar é a intenção. Vale muito esta palavra de Allan Kardec, traduzida dos Espíritos. O que importa é a intenção, não são as palavras. Quando nós, levando as intenções salutares ao campo mediúnico, procuramos relaxar, desanuviar a mente, fazer o transe natural, o autotranse, auxiliamos muito mais o fenômeno mediúnico e qualificamos as comunicações. Pergunta de número 12. O potencial mediúnico poderá ser canalizado para outra tarefa que não a de comunicação ostensiva entre dois planos? Isto não seria bloquear o desenvolvimento natural da mediunidade? Imaginemos uma pessoa que é dotada de uma voz e que pode contribuir para a beleza da humanidade e que resolva ser arquiteto, sem nenhuma tendência, para poder transferir de atividade. Uma pessoa que tenha facilidade para escrever, tenha o que o vulgo chama veia literária, e resolva, no entanto, ser um artista de palco. É um desvio daquela energia específica da sua aptidão, com resultados de má qualidade. A mediunidade é neutra em si mesma e independe dos valores morais do médium, Allan Kardec. Mas quando o médium se moraliza, ele sintoniza melhor com as entidades nobres. O indivíduo que é portador de uma faculdade mediúnica ostensiva deve canalizá-la para a finalidade a que se propõe a mediunidade. Mas ele naturalmente não se cingirá exclusivamente ao fenômeno mediúnico típico e característico, porque ele poderá ter uma abrangência muito maior. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, diz que o agricultor é o médium da terra, o operário é o médium da obra. Nós somos médiuns da vida, mas aqueles que possuímos células especiais que decodificam a influência dos espíritos, verbalizando-as, materializando-as, apresentando-as como expressões de arte, deveremos canalizar essa força especificamente para este fim, sem abandonarmos, obviamente, os nossos deveres sociais, os nossos deveres familiares e os nossos deveres da solidariedade humana através da caridade. Há pessoas que fazem da mediunidade um relicário e tornam-se místicos no sentido pejorativo da palavra. Porque o verdadeiro místico é aquele que se integra na consciência cósmica. Não é o que cerra, é o que abre possibilidades. Mas a pessoa adquire um certo tipo de fanatismo e se circunscreve ao fenômeno, tendo cuidados exagerados e uma conduta que nada tem a ver com o comportamento espírita. O fascinante do espiritismo, entre outras propostas, é libertar-nos de qualquer atavismo. É uma doutrina que desalgema, que nos dá independência, proposta de Jesus. Busca a verdade te libertará. À medida em que nós encontramos o sol, nós nos vamos banhando de claridade, não de sombras. Então o médium deve dedicar o seu tempo hábil, nas possibilidades de que disponha, ao exercício da faculdade, por extensão, a amplitude do bem que queira fazer, porque as duas coisas não se opõem. Se nós examinarmos Chico Xavier, que é o médium por excelência da psicografia, vemo-lo como notável médium da clarividência, do desdobramento, da materialização, da psicofonia, dos transportes, mas também o médium da caridade. Enquanto se pôde movimentar, ele ia visitar as famílias mais carentes.
E mais do que isso, aquelas ele ia visitar para ensinar aos que o visitavam que deveriam optar pelos necessitados e não por ele. Ali estava uma mensagem subliminal. Agora está muito em moda caravanas para visitar o Chico, para visitar isso. Nenhuma crítica de minha parte, mas isso não deixa de ser muito perigoso. O culto à personalidade, o endeusamento, não me refiro somente ao Chico, mas também vão à Bahia para verem a mim. Imagina que mau gosto. Eu fico às vezes até desconcertado. Olha que estamos em caravana para lhe visitar. Eu sei que não é para ir para Itaparica, é para ir para o Mercado Modelo, é para ir para o Pelourinho. E passam, aí dão uma voltinha lá na Mansão do Caminho. Mas eu fico meio desconcertado, porque nós deveríamos evitar o máximo novos deuses, novos cultos da personalidade, porque somos quase todos pessoas muito frágeis. E então vamos saltitando daqui para ali, dali para acolá. E me recordo de uma frase de André Luiz, que muitos espíritas aqui em São Paulo, na Bahia, aqui vão para o Ibirapuera fazer Cooper, e que o excelente Cooper é visitar a favela, para levar alimentos aos necessitados, para levar palavra gentil. Muita gente não tem tempo de visitar o hospital, mas tem 2 horas por dia para desenvolver os bíceps ou para irrigar o coração. Ora bem, se subir uma dessas favelas, que hoje aqui tem grande abundância, descer, subir, ir aqui, entrar, colar, é um Cooper excelente, é um vasodilatador cardíaco maravilhoso, porque dilata também o coração perispiritual. Mas então, esse culto da personalidade, nós deveríamos ter um pouco de cuidado. Eu não me refiro à pessoa do Chico, que merece, mas é que nós vamos criar exceções e em breve nós teremos o nosso panteão. Mas o que é mais bonito não eram aquelas visitas que o Chico fazia com os grupos, eram as visitas anônimas da madrugada, que ele saía sozinho para levar o seu conforto a famílias doentes, a pessoas moribundas, às vezes acompanhado de um amigo para assessorá-lo, ajudá-lo no seu corpo com alguns problemas de saúde, mas sem que ninguém o soubesse. Então aí está a maior antena paranormal da humanidade nos últimos séculos, apagando este potencial para chorar com uma família que tinha fome. E ele me contou que tinha o hábito em Pedro Leopoldo de visitar pessoas que ficavam embaixo de uma velha ponte de uma estrada que foi abandonada, e a ponte ruiu. Iam ele, sua irmã Luísa e mais 2 ou 3 pessoas muito pobres de Pedro Leopoldo. E à medida que eles iam, os necessitados foram avolumando, e eles mal conseguiam víveres para um pequeno grupo, salários muito deficientes, pessoas pobres. Então o esposo da Luísa, que era fiscal da prefeitura, recolhia, quando na feira livre havia excedente de legumes e de outros alimentos que lhes eram dados, para distribuir anonimamente nos sábados à noite aos necessitados da ponte. E houve um dia que ele, Luísa e as suas auxiliares não tinham absolutamente nada, mas não tinham nada. E ele disse: nós não iremos, aquela gente está com fome, o que é que nós vamos dizer? Eles também estavam com fome, os doadores estavam com fome, era fome geral, até parece que foi hoje. Tanto o patrão tem fome, como o empregado tem fome, como o desempregado tem fome. E ele disse: o que é que eu vou levar? Apareceu-lhe o Dr. Bezerra e disse: coloque algumas bilhas d'água, vamos magnetizá-las. E você distribui a água magnetizada, pelo menos levará alguma coisa. Ele colocou ali algumas bilhas d'água, bilhas de barro com água, e o Dr. Bezerra magnetizou, utilizando-se do seu ectoplasma, do Chico e das pessoas. A água adquiria um suave odor, um suave perfume. E então o Chico pegou as bilhas d'água com suas amigas, e após a reunião convencional do sábado, ele se dirigiu para a ponte. E quando lá chegou, havia umas 200 pessoas, crianças, obsidiados, enfermos, necessitados. Lá veio o Chico, Dona Luísa, e ele, num constrangimento que não tinha como expressar a sua angústia,
de ter levado água. O povo nem sabia o que seria água magnetizada, água fluidificada. Ele pretendeu explicar. Então levantou-se numa parte da ponte que estava caída e disse: meus irmãos, hoje eu não tenho nada. E narrou a dificuldade. As pessoas ficaram logo de mau humor, porque é assim, a gente começa a ajudar e as pessoas pedem para assinar carteira de trabalho. Tem que ajudar sempre, porque se não ajudar, eles vão para o ministério e dão queixa. Olha, ele me ajudava e agora não ajuda mais. E ganham, lá no ministério ganham. E a gente vai processado. Então as pessoas ficaram de mau humor e tiveram aquela atitude até de desrespeito. E o Chico começou a chorar. Nesse momento, uma das albergadas levantou-se, uma das assistidas, e disse: alto lá, este homem e essas mulheres vêm aqui sempre nos ajudar, mas hoje eles não têm. Hoje cabe-nos dar-lhes alguma coisa. Vamos dar-lhes a nossa alegria, vamos cantar, vamos agradecer a Deus. E quando ela estava fazendo um desses maravilhosos discursos de sindicato dos necessitados, veio um caminhão, uma jamanta, e grita alguém de lá da estrada: quem é Chico Xavier? Ele disse: pronto, era só o que faltava. Ainda me mandaram buscar naturalmente para me prender. Aí ele foi. Quando chegou lá, o homem disse assim: sou Chico, vós lembra do doutor fulano de tal? Chico lembrava. Foi um senhor aqui de São Paulo que um ano antes estivera em Pedro Leopoldo e lhe contara o drama de que era objeto. Seu filho muito querido desencarnara. Ele e a esposa estavam desesperados. Ainda não havia o denominado correio de luz, eram comunicações mais esporádicas. E Chico se compadeceu muito da angústia do casal. E durante a reunião, o filhinho veio trazido para o Dr. Bezerra de Menezes e deu uma consoladora mensagem. Então o cavalheiro ficou tão rico que disse: um dia, Chico, eu hei de retribuir de alguma forma, mas como é que meu filho deu essa comunicação? Chico disse: é natural. O venerando Dr. Bezerra trouxe-o e lhe deu uma ideia muito rápida. E o homem ficou muito grato a Dr. Bezerra. Um dia eu hei de retribuir de alguma forma. Chico lembrava-se. Então o chofer lhe contou: eu estou trazendo este caminhão de comida, mandado pelo doutor fulano de tal, que me deu o endereço lá do centro. Mas eu tive um problema na estrada e atrasei. Quando eu passei na porta do centro, estava tudo fechado. Então eu olhei para um lado, olhei para o outro, e agora? Aí me apareceu um senhor de idade, com barbas, e perguntou: o que você deseja, meu filho? Estou procurando o seu Chico Xavier. Pois olhe, dobre aí, vá toda a vida em frente até uma ponte caída e diga que fui eu que mandou. E como é o nome de vós? Bezerra de Menezes. Aí Chico disse assim: e o que é que tem aí, meu filho? Comida. E para que é para dar? Chico disse assim: gente, chegou. Olha, foi preciso o chofer reclamar, porque senão o povo tirava até as rodas do carro. O médium não é exclusivo, mas também ele não é aquele que fica detido entre as quatro paredes para orar e comunicar-se. Ele é paranormal, caminhando para um estado de normalidade e de amplitude de tarefas. Citando a Mansão do Caminho, o Divaldo ativou a nossa curiosidade de trabalhadores. Então nós vamos à pergunta de número 24 e vamos perguntar ao Divaldo: qual a metodologia utilizada pela Mansão do Caminho na educação dos médiuns? As nossas reuniões mediúnicas são privativas. Seguimos literalmente as recomendações de Allan Kardec, exaradas em O Livro dos Médiuns. As reuniões sérias devem ser com um número reduzido de pessoas que se conheçam entre si, que se estimem e que tenham consciência daquilo que estão fazendo. No capítulo 1 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec começa com uma interrogação, o título: há espíritos? E ele faz uma análise.
e procura ensinar-nos que antes de fazermos alguém espírita, tornemo-la espiritualista. Como fazer que a pessoa acredite na comunicação dos espíritos se ela não crê que existem espíritos? E também recomenda a seriedade na investigação, no estudo, porque não se entra no laboratório de química completamente desequipado, porque nós vemos frascos e provetas com substâncias às vezes brancas, transparentes e com umas letrinhas que nós não sabemos o que é. Trata-se de substância química, cada uma delas. H2O, mas tem H2SO4. Uma é água potável e a outra é ácido sulfúrico. A aparência é a mesma. Nós então teremos que entender o significado daquelas siglas. Para entrarmos na atividade mediúnica e educarmos a faculdade, fazemos primeiro o curso de iniciação espírita. Os candidatos passam por um curso para saberem o que é o espiritismo, para se informarem. E neste curso, a etapa final é de orientação mediúnica, após o que vai participar da educação mediúnica para principiantes. Quando então são educados os seus esgares, são ensinadas as técnicas de um bom comportamento mediúnico, para que se evitem as comunicações ruidosas, porque se vem um espírito turbulento, o médium tem o dever de filtrar a comunicação. Se vem uma entidade vulgar, ele tem a obrigação de não enunciar as palavras chulas da entidade perversa. Mas então é mistificação, porque não está dizendo a verdade de maneira nenhuma. Se eu mando um recado com palavra vulgar, uma pessoa digna apresenta o recado com palavra equivalente, mas não chocante. Eu tenho observado coisas muito curiosas, perdoe dizer eu, mas sou eu que observa. Às vezes eu noto o espírito dizer expressões muito grosseiras e pelos lábios do médium saem expressões que correspondem àquela, mas que não são chocantes. Por quê? Porque o médium não tem o hábito de anunciar palavras vulgares. O espírito utiliza-se do arquivo do médium que está no seu perispírito. Arquivo de atualidade ou arquivo de vidas pregressas. Haja vista a comunicação da xenoglossia, a faculdade que nos permite falar idiomas estrangeiros. Os espíritos somente podem exercê-la através de médiuns que viveram naqueles países e tenham as matrizes da língua através da qual agora se expressam. Daí nós convidamos o companheiro para que participe das experiências de iniciação mediúnica e posteriormente, à medida em que ele vai revelando uma boa disciplina, ele passa a frequentar as reuniões convencionais que nós temos em vários pequenos grupos, para evitar o tumulto, evitar as comunicações simultâneas. Fazemos com que todos estejam vigilantes, para que as comunicações nunca ultrapassem de 3 simultaneamente, e para que também cada médium não vá além de 2 comunicações, porque há médiuns que tomam conta da sessão do começo ao fim e não dá brecha para ninguém, o que perturba grandemente o trabalho, ou dão comunicações muito demoradas por inabilidade do doutrinador, que fica num diálogo inconsequente e inconveniente com o espírito discutidor, a prejuízo do tempo que pode ser utilizado de outra forma. Daí nós seguimos as diretrizes que estão exaradas na codificação, particularmente no livro dos médiuns, e também nas orientações que aurimos de André Luiz e do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tem escrito por meu intermédio várias obras em torno da obsessão, da mediunidade e equivalentes. Pergunta de número 13. Mudanças orgânicas como menopausa, ancianidade ou senectude são fatores de alteração no desempenho dos médiuns? Como isto ocorre e qual o procedimento a ser adotado? Qualquer transtorno de natureza psicofisiológica afeta a sensibilidade do fenômeno mediúnico. O médium é um aparelho eletrônico muito delicado.
Imagine-se pegar um computador e agitá-lo, tomar de um instrumento de alta precisão e sacudi-lo. O resultado será inevitavelmente uma disfunção ou uma função de mau comportamento. Quando estamos transitória ou definitivamente sob estados que alteram a nossa conduta fisiológica e psicológica, a mediunidade inevitavelmente sofre consequências. A gravidez, por exemplo, enquanto nós podemos manter um estado confortável fisiológico e psicológico, não afeta a mediunidade. A partir do 6º, 7º mês, pela condição de dilatação do ventre, a postura de ficar sentado muitas horas, alguma intoxicação gravídica, então o médium deve poupar-se a quaisquer tipo de reuniões de maior curso. A menopausa, a andropausa, porque os homens, coitadinhos, também passamos por ela, são alterações orgânicas. E essas alterações orgânicas eliminam muitas enzimas cerebrais e muitos hormônios sexuais que transtornam, às vezes, o sistema nervoso. Há na menopausa a incidência do chamado transtorno psicótico maníaco-depressivo. Muitas mulheres perdem completamente o equilíbrio sob a ação da alteração hormonal, da progesterona e de outros hormônios que lhe mudam o comportamento. Nesse estado, a mediunidade fica naturalmente alterada, porque o sistema endócrino não funciona com o mesmo equilíbrio, já que os hormônios em descompensação afetam as demais glândulas procedentes do aparelho genital. Então, como proceder? A pessoa, durante o período em que esteja com essa alteração, evita participar do fenômeno mediúnico, embora possa participar da sessão mediúnica, como colaborador, contribuindo mental ou psiquicamente. Há exceções. Nós vemos Chico aos 89 anos, sem resistências orgânicas para a psicofonia, para uma psicografia célere, ainda psicografando com muita lentidão, porque a máquina está gasta. E é a máquina que está com dificuldade, mas com a clarividência perfeita, a clareaudiência muito boa, porque ele é uma antena muito viva. Dona Ivone do Amaral Pereira, uma das médiuns mais notáveis deste século, e muito esquecida por nós, os espíritas um pouquinho ingratos. Dona Ivone do Amaral Pereira deu uma das maiores contribuições a respeito do mundo espiritual, da sua obra notável Memórias de um Suicida. Eu ouvi, porque estava ao seu lado no dia 16 de julho de 1957, em Pedro Leopoldo, Chico Xavier dizer-lhe ipsis verbis: Ivone, Memórias de um Suicida, segundo André Luiz, é a maior obra mediúnica dos passados 50 anos. E será do seu gênero a maior obra mediúnica dos próximos 50 anos. Eu ouvi. Ela guardou-a por 30 anos. Naturalmente os guias sabiam que era necessário que André Luiz viesse antes falar-nos das regiões dolorosas e das regiões esplendorosas do mundo espiritual. Ela teve a paciência de guardá-la. E quando foi à federação pela primeira vez, a Federação Espírita Brasileira, foi muito bem recebida, mas recebeu um peremptório não, e não se aborreceu. Hoje os médiuns estamos tão sensíveis, tão cheios de milindres, nos aborrecemos por tudo. Se o diretor dos trabalhos diz assim: como é que você se sentiu durante o fenômeno mediúnico? Já os médiuns de melindre dizem: está duvidando? Um dia me perguntou: está duvidando? Eu disse: estou. Porque eu estava mesmo. Ele tinha recebido minha mãe, que estava encarnada. Como é que eu não ia duvidar? Eu fui com muita gentileza, eu perguntei: o que é que você sentiu durante a comunicação atribuída à minha mãe? Ah, eu me senti muito bem. Mas você não está acreditando? De volta eu disse: eu não. E por que não? Eu disse: porque minha mãe ainda não morreu, que eu saiba. Só se ela morreu da hora que eu saí para cá, e cheguei em casa ela estava vivíssima. Ora,
o médium deve receber antes para si do que para os outros as instruções de que é instrumento. Eu experimentei uma grande provação, como todos experimentamos, no ano de 1962. E isso, como era natural, eu era jovem, inexperiente, macerou-me muito. Eu sofri muito naquela época. Hoje já não teria o mesmo efeito, mas eu necessitava de passá-la. E fiquei surpreso de os bons espíritos não me dizerem uma boa palavra. Joana de Anjos escrevia para gregos, troianos e romanos. E para mim, nada. Um dia eu não aguentei e disse: sim, senhora, hein? Quando acabar, a senhora é meu guia espiritual. Eu estou me acabando e a senhora não me disse uma palavra. Ela disse: como não, Divaldo? Eu te tenho escrito diariamente. Eu digo: não, senhora. Ô, meu filho, toma de uma mensagem. Eu tomei, eu tinha certeza que não era para mim, era para os outros. Aí ela disse: lê alto. E lá estava: digo-te, necessitas. Note que eu estou falando para ti. É a segunda pessoa do singular. É para ti. Tu é que publicas para os outros. Eu fiquei arrasado. Eu disse: mas também não cedi, porque médium não cede. Médium mal educado é horrível. Eu disse: minha irmã, mas eu queria uma específica, uma para mim. Eu vejo isso nos autógrafos. A pessoa chega com um livro de 60 mensagens, diz: seu Divaldo, dê-me uma mensagem para mim. Eu digo: mas é um livro que tem 60 mensagens. Mas me dê uma para mim. Eu disse: mas eu falei 1h70. Dê-me uma para mim. Eu aí boto: Deus te abençoe. É interessante. Pois bem, então Joana me disse: vou contar-te uma história. Uma querida amiga nossa, a professora Anita Batista, transformou num pequeno livro, um livro infantil. Mas a história é muito bonita realmente. Ela me disse o seguinte: olha, Divaldo, havia uma fonte, e eu dedico aos companheiros de mediunidade e aos doutrinadores também, que também são filhos de Deus. Havia uma fonte perdida no bosque. Ninguém lhe dava importância. Ela estava quase contaminada por galhos de árvores, por limo, por folhas caídas, por detritos. Até que um dia, um homem que se perdeu na floresta estava a morrer de sede. E andando de um para outro lado, ele se deparou com a fonte e ficou feliz. A água não estava muito fácil de ser alcançada, mas ele improvisou um engenho qualquer, afastou o lixo e ergueu a água que na superfície estava cristalina, sorveu-a e disse: ó Deus, bendita sejas, fonte generosa. E a fonte ficou contente e disse: ó meu Deus, como eu gostaria de ser útil. Eu desejaria dessedentar os viandantes, atender aos animais, às aves. E Deus escutou-lhe a prece, fez chover. E as águas umedeceram o solo e caíram na fonte outras. E a fonte cresceu até a borda. Então as aves, os animais, os viandantes que passavam sorviam-lhe a linfa e bendiziam-na. E a fonte ficou mais jubilosa e disse: meu Deus e meu Senhor, como eu gostaria de correr agora no regato, para atender às árvores ressequidas, lamber-lhe as raízes, dar-lhes vida, facultar-lhes a inflorescência e a frutescência. E Deus, tocado pelo ideal superior da fonte, fez chover. Ela transbordou. E naturalmente, porque a sua nascente recebia água das suas laterais, ela se tornou mais poderosa e veio um córrego que começou a umedecer os caminhos onde a grama apareceu, as árvores taladas que começaram a renovar-se. E agora também as árvores diziam: bendito sejas, regato de Deus. E o regato dizia: como eu gostaria de ser um rio. Ó Senhor, ajuda-me. E o Senhor fez chover e o rio cresceu. Mas adiante ele encontrou uma pedra. E então ele se deteve, avolumou as águas e empurrou a pedra. E continuou a correr. Mais além ele encontrou um tronco de árvore que lhe obstaculava a marcha. Mas ele não se deteve. Ele reuniu a força
abriu uma passagem, alargou-a e até carregou o tronco, até que ele entrou num vale, numa grota profunda, uma montanha inamovível. Então o rio olhou e disse: ah, que obstáculo! Mas não se deteve, continuou a receber da nascente a água, foi crescendo, transformou-se num lago, foi adquirindo propriedades e um dia contornou a rocha, passou por cima e alcançou o mar, porque a finalidade dos rios é alcançar o mar. Aí está, meu filho. Eu disse: não entendi nada. Que tem isso a ver com o meu problema? Porque eu sou de cabeça muito difícil. Ela disse assim: tu eras uma fonte significante. A faculdade mediúnica de que tu eras instrumento era um nada perdido no matagal. Mas um dia a alguém tu propiciaste um pouco de paz, e a pessoa bendisse o teu nome, e tu disseste: Senhor, dá-me uma chance a mais. E o amor de Deus irrigou-te, e tu pudeste descedentar pessoas mais sofridas que tu, pessoas mais asfaimadas do que tu, e até contribuíste com algum alimento. E tu disseste: como eu gostaria de ir além, ser um córrego, sair do lugar fixo. E o Senhor ampliou-te as águas e levou-te aqui, ali e acolá. Tu enfrentaste pequenos desafios, mas como a nascente era poderosa, tu venceste. Agora, meu filho, tu estás diante de um grande obstáculo. A queixa não resolve, a reclamação não soluciona, silencia e cresce, porque o teu destino é o oceano da misericórdia divina. Mas a ti cabe chegar lá, ou ficares detido na queixa e na lamentação, inadequadas para quem deseja alcançar o oceano. Então todos nós médiuns, já estamos quase no intervalo, todos nós médiuns encontramos obstáculos de muitas naturezas, nossas imperfeições, os desafios existenciais, as incompreensões que fazem parte da nossa ficha, das sequelas do passado. A nós nos cumpre a todos amar, a todos entender, conceder a todos o direito de ser como são, mas a nós nos impormos o dever de sermos cada vez melhores. Então faremos agora um pequeno intervalo de 20 minutos e voltaremos. Minutos só, por favor, um segundinho só.